Aqui em Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao 17. Diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não na carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminharemos para a morte. Mas pelo Espírito mortificaremos os feitos do corpo, certamente viveremos. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito: somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Até aqui, ouvimos coisas que pessoas nos causaram. Tanto a Rebeca quanto Wesley falaram de coisas que as pessoas nos feriram. Agora eu vou falar de algo que nós, é escolha nossa, que nós nos ferimos automaticamente. Falar sobre vícios. Às vezes acabamos caindo no vício porque buscamos conforto no lugar errado. Buscamos conforto em prazeres momentâneos, em coisas da carne, em tudo, menos em Deus. Isso é complicado para nós. Quantas vezes na nossa vida, às vezes a gente se frustra com algo, com uma situação, com alguma ocorrência que nos deixa triste. Aí o que vamos fazer? Devemos de buscar a Deus, para buscar uma redenção, buscar um conforto, partimos para os vícios. Isso é complicado, porque o vício é um abismo, como diz em Salmos 42. Salmos 42, 7. Um abismo puxa o outro. Então, muitas pessoas que iniciaram no alcoolismo, elas falam que começaram a beber por conta para fugir da realidade, para ter um escape do que elas estavam vivendo, para às vezes superar uma mágoa, uma tristeza, uma dor. Buscar um conforto onde não deveríamos buscar conforto, seja em prazeres momentâneos, seja em vício, seja em droga, pornografia, vários outros vícios. Isso tem consequências graves, porque quando o nosso prazer deixa de ser de Deus, na palavra dele, nós perdemos o prazer dele e começamos a buscar prazer no mundo. E a consequência é triste. Nos tornamos cristãos mortos, afastados do Pai e cada vez mais perdidos nesse mundo, cada vez mais afundados no precipício, no abismo, sendo que Deus nos deu o espírito de adoção, ao qual clamamos Abba, Pai. Deus nos chamou para sermos filhos dele, não escravos do pecado, não escravos de vício algum. E às vezes tem vícios que não são coisas ruins, que nem mexer no celular não é algo ruim, mexer no Instagram, no TikTok, jogar um videogame, não são coisas ruins. Só que o abuso e o uso torna algo ruim. Quando isso passa de um simples lazer, do hobby, começa a ocupar grande parte do seu dia. Você passa 4, 5 horas no celular, no videogame que seja, mas não passa 5 minutos orando, não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia, não jejua, não busca a Deus, não se consagra a Deus. Aí está um problema, porque o seu prazer não está mais na lei do Senhor. O seu prazer tomou outro rumo, você tomou outro rumo. E precisamos nos libertar disso. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a buscar o conforto em Cristo, pois só Ele nos conforta. Ele tem um alívio, Ele é o escape dos nossos problemas, Ele é a solução dos nossos problemas. Sobre vício, agora vou passar 5 dicas para a gente vencer esse vício segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Primeiro encontro, confessar nossos pecados. Temos que chegar diante de Deus e confessarmos que, Pai, pecamos contra Ti, Senhor. Eu pequei, Pai. Eu fiz isso, Pai. Eu fiz aquilo, Pai. Mas eu estou arrependido, Pai. Me ajude a buscar
lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz o seguinte: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então a palavra está escrita: se buscarmos a Deus, pedimos um perdão, Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, nos limpar de tudo aquilo que nos afasta dele, pois essa é a vontade de Deus. Agora, entra na parte de a gente pedir ajuda, porque eu vi, você não luta sozinho, você tem que pedir ajuda. Se você não está sozinho, você não precisa lutar sozinho. Procure alguém de confiança, de preferência, um pastor, um líder, porque são pessoas que têm uma vida mais direita perante Deus, são pessoas com experiências que irão poder te ajudar a superar isso, a se libertar disso. Lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, é o seguinte: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então busque ajuda, não guarde para você, não segure isso sozinho, busque ajuda, ore uns pelos outros, vamos nos ajudar em oração, irmãos. Se alguém chegar e confessar a você um pecado, não espalhe fofoca, não, guarde para você e entregue na mão de Deus. Ore para o Senhor para que Ele ajude o seu irmão, para que juntos possamos nos ajudar e ser libertos disso. Agora nós vamos criar uma estratégia. Você precisa orar e confiar em Deus, mas isso não basta para vencer. É preciso agir. Precisamos agir. Como diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 29 e 30: se o seu olho direito te leva a tropeçar, arranque e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ser lançado ao inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte e a jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Então, está dizendo, não é literal você cortar a sua mão e jogar fora, é sobre a renúncia. Se aquilo te faz pecar, renuncia. Se aquilo te faz pecar contra Deus, renuncia, corte, jogue fora. Mas não deixe seu corpo no inferno. Não podemos aceitar isso. Não podemos ficar cegos, porque Deus é santo. Só vai estar missão quem é santo. Temos que buscar a santificação, como Paulo nos alerta. Temos que buscar a purificação das nossas mentes, dos nossos atos. E somente Jesus é capaz de nos transformar. Somente Jesus pode fazer esse trabalho em nós. Agora, quarto ponto: fugir. Mesmo tentando evitar o vício, por muitas vezes você vai se encontrar em situações de tentação. E o conselho da Bíblia é fugir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca como o próprio corpo. Esse versículo fala por si só. Que fugimos da imoralidade sexual, que fugimos da pornografia, que fugimos do autossatisfazer, irmãos. Que buscamos em Deus o nosso prazer, não no pecado. Vamos nos purificar e fugir. A gente não luta com o pecado, a gente pode. Agora o 5, perseverar. Você provavelmente não vai ficar livre de um vício de uma hora para outra. E é possível que você tenha algumas recaídas pelo caminho, mas não desista. Provavelmente não vamos vencer o vício de hoje para amanhã. Vamos tentar fugir com uma constância de alguns dias e depois chegar a cair. Mas não podemos abandonar. Não podemos desistir de vencer o vício porque caímos, mas sim buscar mais a Deus. Não nos afastamos de Deus quando pecamos, mas devemos permanecer em Deus até que vencemos o pecado, até que vencemos o vício. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, é o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para o que estão adiante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da sabedoria, que é a vocação de Deus, Cristo Jesus. Então, irmãos, se pecamos, vamos nos esquecer disso. Pedimos perdão, levantamos e buscamos mais a Deus ainda. Que não nos deixemos abalar pelas coisas do passado. O inimigo vai jogar nas nossas mentes: você fez aquilo, você fez isso, você pecou, mas Deus te perdoou. O inimigo não vai aceitar isso, porque o inimigo não tem chance de salvação, você tem. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, para que possamos buscar a redenção, buscar um conserto com Deus. Glória a Deus, aleluia. O nosso prazer tem que voltar a estar na presença de Deus. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, irmãos.
Precisamos tirar o nosso eu do centro e colocar o Senhor no centro. Não é aquilo que eu quero, não é sobre o que eu quero que eu devo fazer, é sobre o que Deus quer que eu faça, é sobre o que Cristo quer que eu faça. Se Jesus morreu por mim, eu tenho que viver por Ele, fazer a vontade dEle, cumprir o ID dEle, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Tiramos o nosso eu. E o buraco que temos dentro de nós, que todos nos carregamos, não vai ser preenchido com vícios, com dinheiro, com qualquer outra coisa, além da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Deus vai preencher esse vazio dentro de nós. Somente Deus é capaz de nos preencher de tudo que nos falta, que é Ele. A criação aponta para Ele. E, para finalizar, gostaria de estar lendo em Salmos 16, 11, o seguinte: Tu me farás ver caminhos de vida. Na tua presença, a plenitude e alegria. A tua direita, delícias perpetuamente. Novamente apontando para o prazer do Senhor. A nossa alegria tem que ser o Senhor. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Então, irmãos, fique com essa palavra. Que possamos vencer esse vício. Procure ajuda, não guarde só para você. E quem vive de prazer momentâneo nunca viverá do prazer eterno. Temos que negar o prazer momentâneo para ver o prazer eterno. Ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. A decisão é sua. Com a oportunidade, em nome de Jesus, amém.